Primeira comissão mista do IMP, após pandemia, será instalada no dia 11. Está marcada para o dia 11 de abril a instalação da primeira comissão mista para análise de medida provisória, após 3 anos de tramitação simplificada por conta da pandemia. A comissão é a MP 1154/2023, que restaurou o novo governo e detalhou a estrutura de 31 ministérios e dos 6 órgãos com status de ministérios que integram a presidência da República. A reunião de instalação do colegiado, agendada para as 14h30, também deve ter a eleição do presidente e vice-presidente. Tá aí. Começou o Congresso, a gente acabou de falar disso, começou o Congresso a trabalhar e esse trabalho agora envia essa comissão mista de análise das MPs e a primeira é da criação, quer dizer... É importante falar que começa, né, o ano legislativo de fato, depois das posses aí dos novos deputados e senadores, também, né, os deputados estaduais, então começam esses movimentos, não só das comissões permanentes, mas das comissões provisórias e principalmente as mistas que misturam o Congresso, os integrantes do Congresso, que são os senadores e os deputados, que têm uma composição parecida com o próprio Congresso, né? Quanto mais representantes um partido tem, mais vagas ele também tem dentro dessa comissão mista, mas também é assegurado para eles a vaga dos partidos, das legendas minoritárias, né? Para tentar assegurar aí a participação de todo o colegiado. Por conta da pandemia, era simplificado esse método de análise das MPs e agora vai começar a ter uma tramitação normal ali de debates, de ações em cima das MPs, que são as medidas provisórias emitidas pelo presidente da República para uma determinada ação, determinação que seja emergencial e que tenha aí um período, acho que de 60 dias, para que depois vá para a comissão e a comissão valide e apresente um projeto de lei ou faça a derrubada do MP, né? E aí o governo tem que reestruturar um novo modelo. Essa MP me chama a atenção porque é justamente para analisar a estrutura do governo, né? No sentido de que no anterior governo tínhamos menos ministérios, agora retornam aí alguns ministérios, principalmente no meu caso, em especial, a minha felicidade pelo retorno do Ministério da Cultura, que nunca deveria ter sido desmontado por nenhum governo. Não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, o governo Temer também fez uma primeira exclusão do Ministério da Cultura e depois, pela pressão dos movimentos culturais, retornou o Ministério. Durante o governo Bolsonaro não houve, talvez, essa interlocução ou força do movimento, ou luta, né, do movimento. A luta foi num outro lugar. Foi num lugar de vamos nos entender, nos apoiar entre movimento, porque a gente sabe que a gente não consegue o diálogo necessário para assegurar esse instrumento importante que regula as políticas de cultura do país. Mas, voltando no quadro geral, Márcio, o que eu acho que é importante é a gente entender a importância dos poderes e a diferença entre esses poderes. E quando o Congresso se une, os senadores e os deputados, para estudar uma MP, para propor um novo projeto de lei, para aprovar os projetos de lei da Presidência da República ou reprovar, dependendo da medida, faz tudo parte do que você falou tão bem, que é a nossa escolha, o nosso desejo de que esses representantes, de certa forma, decidam pelo que a gente espera para o país. Então, a gente vê aí uma normalidade se instaurando dentro das estruturas de poder que foram tão conturbadas em momentos anteriores e principalmente nesse comecinho do ano, com os ataques que o Palácio do Planalto, enfim, as estruturas de governo sofreram no começo do ano. Bom, tá aí. Então, vamos aguardar o desenvolvimento das MPs, vamos ver quais são, porque geralmente, já dizia-se, desde Fernando Henrique, que o Brasil é o país da MP, né? Ele é governado por MP, medida provisória. Então, realmente, cada medida depois vai se tornar alguma coisa, vai se tornar lei, vai se instituir. A gente sempre está tentando apagar o incêndio e não prevenindo. E aí, tem uma coisinha de nada também que queria chamar a atenção, que é nesse sentido, né? Essa MP tem esse papel importante de reavaliar a estruturação, a reestruturação que o governo está propondo. Se houver algum embate mais
caloroso nesse sentido, ou alguma alteração, a gente vai sentir isso no dia a dia, com a extinção de um ministério ou soma de pastas. É bom acompanhar justamente porque foi pensado. Tem dois caminhos aí. Um que é você ter as estruturas governamentais para potencializar uma determinada política, ou você engordar, né, a máquina pública, inchar a máquina de tal forma que ela não comece... Parece que ela não opera, e principalmente porque ela gasta mais. Então, acho que tudo isso vai ser analisado pelo conjunto dos deputados e senadores e vamos acompanhar. Você sabe o que me chama a atenção? Essa possibilidade de alteração de 4 em 4 anos. Há algumas coisas de políticas de Estado, como eu entendo, essa é a minha opinião, devem ter uma durabilidade muito maior. E não devem ser, vou mudar porque eu quero, ou vou mudar porque não está no meu plano de governo. Não. O seu plano de governo é fazer o país crescer. O seu plano de governo é manter tudo funcionando. Você institui, vem outro tira. Você tira, vem outro institui. Quer dizer, o que o brasileiro necessita de fato? E o que de fato é preciso ser feito? E, realmente, caminhar nesse sentido. Né? Você já pensou? Entra um, destitui. Entra outro, institui. Entra mais outro, destitui, instituindo. Quer dizer, como é que a gente fica? As coisas não caminham, traz isso e a gente tem exemplos positivos, né, no sentido de política de Estado que perdura de um governo para outro, e não pode ser desmontada a revelia da vontade de um gestor, que é o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. No caso, agora, a gente está trabalhando muito no Sistema Municipal Nacional de Cultura. Então, essas ferramentas que, criadas por lei, orientam os estados e municípios brasileiros a gestar determinada área de forma integrada com o governo federal, é um modelo que funciona. É claro que tem muita dificuldade, porque a gente está num país continental, né, de dimensões continentais. Sim. Mas, claro, né, com a diversidade de interesses, de partidos e situações, né, essa briga eterna de direita, esquerda, centro, meio, enfim. Alto e baixo. Alto e baixo. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que a gente precisa, nós, cidadãos do dia a dia, é entender como isso impacta a nossa vida. O floreado, né, que se faz no campo político, muitas vezes fica distante do nosso dia a dia, da gente entender o quanto isso impacta na hora que eu vou na padaria comprar o pão, na hora que eu vou no açougue comprar a carne, na hora que eu vou pagar a minha conta de luz. São essas coisas que a gente precisa desmistificar na política brasileira para que o cidadão se aproprie e, a partir daí, faça as suas escolhas de forma melhor. Perfeito, Juliana. Saber o que chega no chão de fábrica. Você falou de políticas públicas. Era Bolsa Escola, virou Bolsa Família, Auxílio Brasil, Bolsa Família. E vem recebendo aí alguma coisa a mais de cada governo e se mantendo. Isso é importante.